A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem, porque aqui nós vamos para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 7, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo Paulo. Ou seja, Deus deu um entendimento do apóstolo Paulo para que ele escrevesse acerca do entendimento que ele teve do que é o Evangelho, do que o Evangelho representa, e passar isso tanto a gentios como a judeus, de uma maneira que ele fizesse-se entendido tanto para judeus como para gentios. Que maravilha, né? Que sabedoria Deus deu ao apóstolo Paulo, vai usar essa sabedoria dele para que o Evangelho chegasse a todas as nações da época em que ele teve a oportunidade de evangelizar os povos. O texto de referência que a gente vai usar para esta lição está em Romanos, capítulo 5, versículo 2 até o versículo 5, e diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A introdução diz: era desejo de Paulo ir até os confins do mundo, especialmente a Espanha, pois ele aproveitaria a oportunidade e passaria por Roma. Não é desconhecimento, né, de nós hoje, que Paulo tinha um desejo no coração muito grande. Deus depois vai até fazer uma promessa a Paulo que ele vai pregar sim em Roma. E era um desejo do coração de Paulo levar a mensagem do Evangelho para o coração do império, que era a capital romana ali. Por isso, a carta aos romanos foi escrita para preparar o caminho do apóstolo àquela comunidade. Em contrapartida, as igrejas da Galácia estavam em perigo devido a mensagens judaizantes de falsos mestres. Então o apóstolo Paulo, ele teve na sua primeira viagem missionária o objetivo de implantar igrejas. Onde ele foi, ele anunciava o evangelho, deixava um grupo de irmãos, levantava uma liderança e ali estava estabelecida uma igreja. Posteriormente, ele faz uma segunda e uma terceira viagem missionária com o objetivo de dar fortalecimento a essas igrejas existentes e abrir outras igrejas. E as cartas que ele escreveu eram para resolver pendências que haviam nas igrejas. Uma vez que você faz um ajuntamento de pessoas, obviamente, você vai ter problemas lá. Então, o apóstolo Paulo, em algumas das suas epístolas, ele vai escrever para alinhar ali o coração dos irmãos, trazer uma palavra ali à liderança, e a liderança, assim, repassar a igreja do Senhor. Tópico primeiro diz: a igreja que está em Roma. Essa igreja era composta de judeus e de gentios. Era uma igreja que a gente chama de mista, né? Devido ao fato do apóstolo estabelecer temas atinentes ao judaísmo, como fé e lei. Então o autor está dizendo que o fato de o apóstolo estar mencionando na sua carta expressões sobre fé e lei apontam que nessa igreja havia judeus também. Abraão como pai segundo a carne, Romanos 4:1, e sobre o destino de Israel. São temas que ele vai abordar na sua epístola aí aos romanos. E obviamente, por ser uma igreja que está em Roma, também ela vai ser composta por gentios, ou seja, aquelas pessoas que não faziam parte da religião judaica. 1.1. Origem da igreja romana. Não se sabe a origem da igreja romana, possivelmente ela nasceu no Pentecostes. Atos 2, verso 10 diz que haviam pessoas ali de todas as nacionalidades, de todos os povos da até então, todas as regiões de até então, estavam ali no Pentecostes por ocasião dessa grande festa. E possivelmente haviam pessoas também de Roma, que habitavam em Roma, e que ao regressarem para sua casa, levaram a mensagem, levaram o evangelho e pregaram esse evangelho, e dali surgiu possivelmente uma igreja também em Roma, como foi em várias outras cidades. Com os cristãos se espalhando e voltando para suas regiões, o evangelho também foi com elas, e ali nasceram várias e várias igrejas.
Paulo aproveita para fazer um resumo da mensagem do Evangelho. Esta é pautada pela consciência de que todos são pecadores. Por isso é necessário arrependimento. Nada do que o homem faça pode ser usado para comprar sua salvação. Logo, a salvação é um ato único da ação de Deus em Cristo. A única coisa que o homem deve fazer é responder positivamente ao chamado de Deus, reconhecendo Jesus como Cristo e crendo em seu coração. 1.2. Depravação total. Todos os seres humanos são pecadores. O vocábulo depravação, oriundo do latim depravatus, que significa demasiadamente perverso, corrompido, traz a ideia de que o ser humano encontra-se fora de sua direção original. Ou seja, a palavra depravado, para nós hoje, dá um sentido de uma pessoa extremamente afundada no sentido do pecado. Você vai imaginar alguém viciado em drogas, viciado em prostituição, que já matou, roubou, já fez tanta coisa, está na sarjeta, está lá na Cracolândia. É uma pessoa depravada na nossa mentalidade hoje. Mas na mentalidade de Paulo, alguém que está nesse sentido de depravação é alguém que foi por causa do pecado separado de Deus. Por causa do pecado, ele está andando na contramão de Deus. Então Deus está para o norte, por causa do pecado o homem está andando para o sul. Isso é um sentido de depravação que Paulo traz no seu contexto aqui original. Tá? A natureza humana encontra-se em oposição a Deus devido ao pecado do primeiro Adão. Essa natureza corrompida é chamada por Paulo de carne. O homem está debaixo do pecado, tanto em sua natureza quanto na prática. Ele não tem a condição de se auto-justificar diante de Deus. Por isso era necessário que Deus estabelecesse os meios de redenção. Não há meios do homem se auto-salvar. A lei apontava para Cristo. Chegou Cristo, então todos os homens precisam de Cristo. Mas Paulo está escrevendo para judeus que insistiam nas práticas da lei, nas práticas do judaísmo, sendo que o Cristo já havia aparecido. Se a lei apontava para Cristo, se a lei servia como aio, como aquele que conduzirá até a Cristo, e Cristo já chegou, então a lei já não tem mais serventia no que diz respeito à salvação. Ela vai ter serventia em outros aspectos, mas não para salvação. Tópico de número 2, o plano de Deus. Deus estabeleceu na eternidade que criaria o ser humano. Sabia muito bem que sua criação passaria pela rebelião por causa da sua onisciência. Portanto, no processo da criação está contido também o plano da salvação, pois o Cristo é o Cordeiro que estava destinado a morrer antes mesmo da criação do mundo. Então, é aquilo que a gente chama de onisciência, ou a gente também conhece como presciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas de antemão, né? Então Deus não foi pego de surpresa com a queda de Adão. Na verdade, Deus já sabia da queda de Adão. Aí muitos questionam, então por que ele não, sabendo disso, por que ele não interveio? Porque Deus não faz isso, ele não intervém. Ele cria não robôs, ele cria homens pensantes, que têm arbítrio. Então, na verdade, o Adão, o primeiro Adão, ele tinha arbítrio completo, ele não tinha nenhuma influência do pecado, do mal, da carne, do mundo. Ele não tinha nenhuma influência. A única influência que ele sofreu ali no primeiro momento foi a influência de Satanás. Hoje nós temos a influência de Satanás, da carne, do pecado, do mundo. Todas essas coisas vêm contra nós para nos levar para fora do plano original, para nos fazer andar no caminho do oposto do que Deus quer para a gente, né? Mas Deus preparou um caminho sobremodo excelente através do seu Filho, e através do seu Filho ele nos salva e nos liberta. Glórias a Deus. O 2.1 diz assim, a justiça de Deus. A justiça de Deus está relacionada diretamente à sua santidade, assim como a lei expressa o seu caráter. Se Deus salvasse o ser humano sem o sacrifício de Cristo, ele estaria afirmando que não leva a sério sua lei e quem é. Mas Deus leva muito a sério quem ele é e preza por sua santidade. O sacrifício de Cristo cumpre, portanto, a exigência da santidade de Deus,
pois a consequência do pecado é a morte. Quando um inocente morre no lugar de outro, este assume o seu lugar, de forma que o culpado pode se tornar inocente. É isso que Cristo fez por nós. Ele tomou o nosso lugar, recebeu o juízo de Deus pelos nossos pecados, cumprindo então a justiça. Trazendo um resumo desse tópico 2.1, Deus é justo, Deus é santo. Então, se o homem pecou contra ele, o homem precisaria morrer por causa desse pecado. Mas Deus não queria exterminar o homem. Para isso, ele prepara o seu próprio Filho, o Cristo Salvador, para morrer em nosso lugar e cumprir a justiça de Deus. Então, toda vez que Deus ele vai punir um homem por causa do seu pecado, esse homem pode buscar abrigo agora em Cristo Jesus, que a ira de Deus foi toda despejada sobre ele e satisfeita assim a justiça de Deus. Por isso Paulo diz que nós somos justificados pela fé somente em Cristo Jesus. 2.2. Os judeus e gentios no plano da salvação. Deus escolheu os judeus para que através destes ele manifestasse sua lei, revelando sua santidade. A lei nunca foi um caminho de salvação, mas um apontamento para o que Deus realizaria. Os judeus erraram, pois acharam que poderiam ser justificados mediante as obras da lei. Assim como os gentios que não tinham a lei, mas pecaram contra Deus, contra a sua consciência, pervertendo a concepção de Deus. Tanto os judeus quanto os gentios encontram-se no plano da salvação, e o meio pela qual nós somos justificados de nossos pecados é através da fé em Jesus Cristo. Então, qual é o papel da lei? Servir como aio. O que era o aio? O aio era uma espécie de escravo, um tutor que cuidava de uma criança e conduzia aquela criança até uma determinada idade, até um determinado ponto. Então, qual é o papel da lei? Foi conduzir os homens até Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus assume ali o papel na salvação, no momento histórico oportuno, obviamente que agora ele assume o papel de Salvador, que a lei não era capaz, era apenas conduzir até Cristo. Só que aí Paulo está escrevendo a judeus que insistiam que precisavam, mesmo crendo em Jesus, eles precisavam cumprir os requisitos da lei. Ou seja, é como se só a salvação em Jesus não basta, eu preciso continuar cumprindo os requisitos da lei somados à minha fé em Jesus, aí eu sou salvo. E aí, para isso, o pior de tudo é exigir que os gentios também fizessem isso. Então, se eu continuo praticando as obras da lei, mais a minha fé em Jesus, eu sou salvo. Aí o gentio é chamado para a salvação e ele não pratica as obras da lei. O gentio não guardava sábado, o gentio não guardava costume de alimentos e vários outros requisitos da lei que eles criaram. Estima que haviam 613 mandamentos, entre mandamentos, desde mandamentos civis, religiosos, cerimoniais. Imagina todos esses mandamentos, os gentios terem que observar esses mandamentos, mais a fé em Jesus para ser salvo. Paulo está combatendo aqui, obviamente, essa prática aqui errônea e esse pensamento errado. Ainda bem que Deus levantou o apóstolo Paulo, porque senão possivelmente nós hoje estaríamos cumprindo requisitos da lei, mais a nossa fé em Jesus para ser salvo. E se alguém não cumprisse, a gente ia apontar e dizer que aquela pessoa não é salva. Diga para mim se você não conhece aí uma religião ou uma igreja que faz exatamente isso, né? Eles dizem que você precisa guardar tal costume da lei. Se você não guarda, você não é salvo. Então não basta só a fé em Jesus. Você tem que ter a fé em Jesus mais uma prática religiosa para a soma delas você ser salvo. Foge desse sistema. Paulo combateu ele há 2000 anos atrás e esse sistema ele continua insistindo em pegar os homens. Tópico de número 3. O Evangelho da Graça aos Gálatas. As igrejas na Galácia, nas cidades de Icônio, Listra e Derbe, foram as primeiras comunidades estabelecidas por Paulo em sua primeira viagem missionária. A igreja foi atacada por falsos mestres, Gálatas 1:7, pregando falsas doutrinas. 3.1. Os falsos mestres. Esses falsos mestres eram pseudo-cristãos que exigiam que os crentes das igrejas da Galácia observassem as práticas da lei por meio da salvação. Sua mensagem fazia com que o evangelho se transformasse em uma espécie de judaísmo,
que colocavam a salvação de uma forma tangível, de caráter completamente humano, por meio de uma espécie de meritocracia. Então, eu sou salvo. Sim, eu creio em Jesus. Ah, creio em Jesus. Só que, se você não cumprir esse aspecto da lei, Cristo não serve para você. Se você comer esse alimento, Cristo não serve para você. Então, Cristo salva, sim, ele salva. Só que tem um detalhe: se você não cumprir esse aspecto, então tá vendo? Que acaba virando mérito do homem. Se você acrescenta qualquer coisa à salvação em Cristo, Cristo não é suficiente para me salvar. Eu preciso desse elemento e sem esse elemento não há salvação. Então aí você estabelece a meritocracia. O homem mereceu a salvação por observar alguma coisa aqui, seja ela a lei de Deus ou não. Paulo vai confrontar esse pseudo-evangelho afirmando que a exigência do evangelho de Cristo não está nas observâncias da lei, mas sim da fé. O único elemento para a salvação é a fé, tão somente a fé em Cristo Jesus. É tão simples que os homens precisam e têm a necessidade de acrescentar alguma coisa. Porque os homens têm essa necessidade de acrescentarem alguma coisa. Sempre eles vão achar que tem como fazer alguma coisa. É muito escandaloso a salvação somente pela fé para alguns. Eu só preciso crer em Jesus somente isso. O restante são consequências da salvação que nós vamos fazer, mas para a salvação é somente Cristo Jesus. 3.2, o Espírito Santo produz a justiça. A salvação em Cristo resulta na ação do Espírito Santo na vida do crente, portanto, ela também é pneumatológica, ou seja, ela é oriunda da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem esse papel de convencimento, né? Nós precisamos ser convencidos de que somos pecadores, de que precisamos desesperadamente de um Salvador. Então, olha o problema que você gera quando você crê que você, observando os pontos da lei, você tem direito à salvação. Então o Espírito Santo não vai ter acesso a esse coração, porque esse coração vai estar dizendo para ele próprio que ele já é salvo, porque ele já guarda o sábado, ele já cumpre isso, não mata, não rouba, pratica o falso testemunho, enfim, aí ele é merecedor da salvação. Então como é que o Espírito Santo vai me convencer que eu preciso de um Salvador se eu estou me auto-salvando pelas práticas da lei? Então você acaba bloqueando a ação do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que o cristão tem a orientação e o poder divino, de forma a produzir nele um caráter transformado. Paulo escreve e apresenta as virtudes do fruto do Espírito como consequência da ação divina e transformadora na vida do salvo. Então, uma vez que a pessoa foi salva, ela está salva em Cristo Jesus, ponto final. Só que também nós temos que olhar para aquilo que vem após a salvação. Uma vez salvo, você está salvo, mas você precisa manifestar essa sua fé de uma maneira prática. A sua fé precisa ser reproduzida de maneira a produzir frutos, né? E o Espírito Santo também vai ajudar. Ele ajudou a eu crer no Evangelho e ele vai me ajudar a praticar as consequências de uma vida de salvo. Outro sim, ela se encontra em oposição às obras da carne, que representa os vícios de uma vida regida pela carne e que está em oposição à vontade divina. Aí ele também vai combater aquilo que muitos ensinamentos, até hoje, né, esses ensinamentos perpetuam no nosso meio. Se a pessoa está salva, só isso basta. Então eu creio em Jesus. Aí o camarada crê em Jesus, mas a vida dele não mudou, ele não largou vícios, ele não largou práticas anteriores. A vida dele não demonstra na prática que ele é uma nova criatura. Aí o Paulo também vai combater isso. Sim, eu só preciso crer em Jesus, é somente fé. Mas a minha vida vai ter que demonstrar uma mudança radical. Então eu largo as práticas da carne, abandono as obras da carne, mas não é só isso, não é só abandonar uma vida anterior. Eu não posso ser só um ex-drogado, um ex-bêbado, uma ex-prostituta, um ex-isso, um ex-aquilo, um ex-aquilo outro. Eu preciso ser uma nova criatura que agora pratica também o fruto do Espírito. Eu preciso ter paz, amor, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão. E contra essas coisas não há lei. Aqui a nossa conclusão diz: independente daquilo que fizermos, seremos sempre dependentes da graça e da ação do Espírito Santo. A salvação é um ato divino
que foi realizado por Cristo e continua na ação do Espírito em nossas vidas. E aí, para você que é novo aqui no nosso canal, que não ainda faz parte do nosso grupo do Telegram, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você adentrar no nosso grupo do Telegram. Lá você vai encontrar subsídio para as outras lições que a gente apresenta nesse canal e também subsídios para essa lição, como os slides que eu utilizei aqui, a versão dessa lição em Word para você imprimir e levar para os seus alunos, e a versão em PDF desta revista também para você usar aí no seu celular, no seu computador, e também o livro que eu indico para você fazer uma boa aula para essa revista, que é A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. Tá? Que Deus te abençoe. Se você é novo no nosso canal, se inscreva, comenta, compartilha, ajuda aí o nosso canal a continuar crescendo. Que Deus te abençoe. Até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.